Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilhe, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. Mas o que acontece? O que a gente tem que fazer? Tentar entender esses caras. Eu não posso cobrar um comportamento se eu não ensinei nada pra eles. Os caras estão feridos, Cássio. Imagina a vida toda, o cara acreditou em algo, foi ensinado a algo, sofreu, deu tudo de si e de repente percebe, porra, fui usado. Aí o cara fala, pô, gente, me machucaram, fizeram isso comigo. Ah, frouxo. Ah, não, porque tem que aguentar, tem que ser homem. É uma pressão desleal. Eu até entendo, cara, esse seu sofrimento e eu não vou ser zero empatia, não. Só que é da mesma forma que eu entendo que o ressentimento não é a saída. É isso que eu olho, dessa forma que eu olho pra feminista, que diz que todo homem é um potencial estuprador. O ressentimento não é porque tem um cara que estupra que todos estupram. Não é porque tem números relevantes de mulheres sendo espancadas que todo homem tem esse comportamento, não. Eu acho que acaba que... Eu acho que a dor, o sofrimento, não é desculpa pro ressentimento. É por causa do ressentimento que o cara generaliza que toda mulher é vagabunda. É por causa do ressentimento que diz que nenhum homem presta. É por causa do ressentimento que fala assim, o MC Bola de Fogo faz piada exaltando o tráfico porque ele veio de baixo, ele tá com raiva do sistema. Não, você tem que controlar a sua frustração. É a mesma coisa de querer botar a culpa, pô, no GTA, porque um maluco entra na escola e dá tiro em todo mundo. Ótimo argumento. Deixa eu tentar te mostrar porque eu acredito que ele está errado. Quando as feministas falam todo homem é potencial estuprador, elas estão se baseando em mentiras claras. Como eu disse, os estudos comprovam que as mulheres estupram tanto quanto homens. Ela está falando coisas das quais ela nunca vivenciou. Mulher estupra tanto quanto homem? Estupra tanto quanto homem. Mulher estupra criança, mulher força homem a ter relação sexual com ela. E pior ainda, nos Estados Unidos, tem vários casos, tem jurisprudência. A mulher foi babá ou na escola, professora, teve sexo com um menino menor de idade, engravidou do menino, isso é considerado estupro, fazer isso com um menino de 12 anos. E o menino, na vida adulta, foi condenado a pagar pensão. O menino foi violentado. Foi engraçado. Isso foi meu, cara. É engraçado que era você. Não, porque... Era você que sofreu estupro. Esperou o menino fazer 18, agora é a hora da pensão. Porque ela só procurou a justiça. É sério. Eu fui violentado por uma mulher quando eu era criança. Ela fez felação, não sexual, fez felação em mim. Então... eu sei o que é isso. E Sim. Isso, talvez a gente possa pensar assim, porra, a mulher já pagou um gargamel pro cara. Mas foi feito algo comigo enquanto eu não estava emocionalmente preparado para que acontecesse. Sim, com certeza. Isso cria várias distorções emocionais na sua vida. Você acabou indo pra promiscuidade por conta disso há algum tempo? Um dos motivos foi esse. Então eu comecei a desenvolver uma sexualidade exacerbada, de ter... Eu me arrependo, eu fui um homem extremamente depravado na minha vida. Mas você acredita em Deus, né, cara? Você tem sua fé cristã. Eu me arrependo muito. A redenção fica na cruz, cara. Eu acredito. Eu fui muito depravado na minha vida. Eu me arrependo muito do que eu fiz. Ter sexo com 2 mulheres ao mesmo tempo. Eu fiz muita coisa errada. Eu me arrependo muito. Mas, bom. Sim. Os homens estão falando sobre as dores deles. As mulheres, quando elas falam isso, elas falam sobre mentiras de coisas que elas nunca passaram. Essa é uma diferença muito grande que a gente precisa avaliar. O homem está falando da dor dele. Todas as mulheres que ele se relacionou, é verdade, usaram ele. Sim. Enquanto uma mulher que nunca passou por nada, teve um pai que deu tudo pra ela, tá falando por revolta. Ah, todo homem é potencial pro estuprador. Sendo que ela nunca passou por isso. Ela tem uma sociedade que nós temos provas que as protegem em tudo. A sociedade dá pena menor pra mulher. Teve uma mulher que um tempo atrás, o filho de 4 anos, tava dormindo. Ela entrou no quarto do menino, bateu com tanta violência, rompeu o fígado do menino, o menino morreu. Sabe o que o juiz falou? O culpado é o marido. O ex-marido atrasou a pensão, levou ela a forte emoção, ela matou a criança e ela foi absorvida. Isso é absurdo. Essa é a sociedade que a gente vive. Dá penas menores para as mulheres que cometem crimes. E aí, prejudica os homens intencionalmente. E aí,
o cara vai falar assim, poxa, essas mulheres estão erradas. Ah, todo mundo rotula ele como frouxo. Você é ressentido. Muitas vezes o cara teve uma mãe narcisista que só Sim. feriu o cara. A minha mãe foi uma mãe maravilhosa, mas foi uma mãe com depressão. Eu tive que cuidar dela desde cedo. Eu expulsei meu pai de casa. Meu pai foi embora de casa quando eu tinha 9 anos. Quando eu tinha 15, ele retornou. E ele sempre bateu na minha mãe. Meu pai foi um homem extremamente agressivo. E com 15 anos eu expulsei ele definitivamente de casa quando ele tentou bater nela. Eu tava forte o suficiente, fui embora. E eu fui trabalhar como servente de pedreiro, que é a minha formação. Minha formação é servente. Trabalhei muitos anos com isso. E a minha mãe foi uma mulher extremamente doente emocionalmente. E é difícil você cuidar de uma pessoa que muitas vezes você tem que cuidar quando você precisa ser cuidado. Esses jovens rapazes, eles só estão externando a dor deles. Não deveria ser assim. Mas o mundo não os acolhe. Para que eles vão pedir ajuda? Quantas vezes eu na igreja, eu estava passando por dores da minha vida porque eu não tinha meu pai que eu queria amar, minha mãe doente, eu ia para um pastor e falava assim, poxa pastor, eu tô passando por uma situação tão difícil. Eu tô sofrendo tanto. Ó, pastor, tá sofrendo? O que a Bíblia fala, Felipe? Que não, porque estava assim, no dia da angústia a tua dor é grande, é porque a tua força é pequena. As pessoas não estão preparadas para ouvir a angústia masculina. O cara vai se abrir e toma sermão. Sim. Eu me fechei na minha vida por causa disso. E todas as igrejas que eu fui tentei conversar alguma coisa, os caras me davam um sermão. Eu parei de falar. Parei de ouvir. Parei de conversar. E comecei a me resolver sozinho. É a mesma coisa. A gente tem que entender esses jovens. Os caras estão muito feridos. E eles passam todo dia. O que eles estão falando é das angústias que eles passam diariamente. Sim. Então acaba sendo que um refúgio masculino, no caso, já que a sociedade de alguma forma não os acolhe. O Red Pill, os grupos masculinistas, mas você não acha que isso passa um pouco do ponto, não? Quando você vê, por exemplo, o incel, ou você acabou de se queixar, por exemplo, da promiscuidade que você tinha no passado, mas, por exemplo, eu vejo em comunidade incel e migtal, os caras normalizando você contratar uma prostituta porque para você não sair lesado, sabe? Acaba que indo a justificativa da dor, nesses casos desses dois grupos, acaba indo pra imoralidade. É verdade. Tá errado. Não deveria ser assim. Eu sou contra isso. Não deve, eu acho que você precisa aprender a viver e se bastar. Se aparecer uma boa mulher, case. Se não aparecer, seja feliz sozinho. Mas não procure prostitutas. Eu sou contra isso. Eu sou contra a busca de prostituição. Isso é uma coisa que eu tenho embates. E eu falo com o pessoal, não concordo. Não posso controlar a vida de ninguém. Mas eu não concordo. Eu acho